Olha só, projeções do IBGE, projeções divulgadas em 2018, revelam que 13% da população do país são considerados idosos, pessoas acima de 60 anos. Percentual este que, nas próximas décadas, tende a dobrar. Hoje mesmo, hoje em dia, certamente esse percentual já é maior. Com o envelhecimento, novas dificuldades surgem na vida das pessoas e, apesar da idade avançada não implicar necessariamente em dependência do idoso, são muitas as pessoas, a gente sabe, muitas as pessoas mais velhas que precisam de auxílio para manter a qualidade de vida. E olha o que surge nesse contexto todo. Um artigo escrito por duas advogadas propõe analisar a possibilidade do pagamento de alimentos compensatórios para a filha que assume o cuidado do parente idoso. Pagamento esse que deveria ser feito ou deve ser feito pelos irmãos e outros familiares. Assim, seria possível garantir a subsistência dessas mulheres que vivem para a vida do outro. A possibilidade de fixação de alimentos compensatórios entre irmãos, nos casos das filhas que exercem o trabalho de cuidado em relação aos pais idosos, é o que a gente conversa agora com as autoras do artigo, a professora e especialista em direito civil, Lise Borges, e também a advogada Carolina Dumé, que estão conosco aqui no Issa Bahia. É um prazer recebê-las. Inicialmente, bom dia, Lise. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Tudo bem? É um Prazer. prazer estar com você aqui hoje. Prazer todo nosso. Bom dia para você também, Carolina. Bom dia, Jefferson. Bom dia para o senhor e para toda a equipe, para todo mundo que está nos ouvindo. É muito bom estar aqui no programa Isso é Bahia. Deixa eu perguntar inicialmente para a Lise. Primeiro, explica o que é exatamente alimentos compensatórios. Bom, quando a gente fala de alimentos, geralmente pensão alimentícia, né? A gente sempre pensa naquela pensão que é paga para a gente conseguir se sustentar, não é assim? Geralmente falamos isso quando temos filhos menores, né? Até mesmo entre ex-cônjuges e ex-companheiros. Esses alimentos, eles têm um caráter de colaborar para a nossa subsistência, né, para que a gente mantenha o mesmo, é um dever obrigacional, né, que decorre desse vínculo de solidariedade familiar. Já os alimentos compensatórios, ele tem uma espécie de cunho indenizatório, né? É um alimento que vai ser fixado para que as bases dessa relação elas sejam reequilibradas. Se há um prejuízo financeiro para uma das partes, esses alimentos podem ser fixados para fins de reequilibrar essa relação. E é isso que a gente propõe no nosso artigo, uma espécie de reequilíbrio, né, financeiramente falando, para, geralmente, né, que são as mulheres, em sua maioria, que cuidam dos pais idosos. Então, nesse artigo, a gente propõe que seja arbitrado alimentos, né, em alguns casos, alimentos compensatórios para fins de reequilibrar a situação dessa filha, enfim, dos cuidadores, né, das pessoas que são responsáveis, pessoas das famílias que são responsáveis por esse cuidado, que muitas vezes perdem oportunidades profissionais, perdem oportunidades acadêmicas, talvez até pessoais, com o cuidado exclusivo, enquanto outros irmãos conseguem, né, progredir nas carreiras, né, viver as suas vidas. Geralmente, esse trabalho de cuidado ele é atribuído às mulheres. Então, por isso que a gente oferta, né, nesse artigo essa possibilidade para reequilibrar justamente esses E prejuízos. aí eu emendo uma pergunta para Carolina. Qual é a base legal para uma proposta como essa? Essa que prevê exatamente os chamados alimentos compensatórios para a filha que assume o cuidado do parente idoso. Bom, a gente tem no Código Civil a previsão da fixação de alimentos e a gente percebe que não só o Código Civil fixa em relação a pais que vai ser arbitrado alimentos em favor dos filhos, como em filhos a favor dos pais. E é isso que eles vão chamar de os alimentos de pai para filho ou filho para pai. E não existe uma previsão no Código Civil em si para os alimentos entre irmãos. Só que o RESP, o número é 1159-242 de São Paulo, foi decidido que a afetividade ela tem
um valor jurídico objetivo. Quer dizer, a afetividade é um dever e o cuidado também em relação aos filhos que cuidam dos pais. Juntando isso com a proposta da pensão alimentícia prevista no Código Civil, a gente fundamenta a ideia dos alimentos compensatórios entre os irmãos, já que os outros irmãos, eles não estão provendo naquele momento o afeto e o cuidado para os pais idosos. E só mais uma questão, Jefferson, para complementar. A Sim. gente não tem a previsão específica dos alimentos compensatórios na lei. Porém, já é largamente, né, amplamente discutido na doutrina e na jurisprudência essa possibilidade. Geralmente, a gente fala em alimentos compensatórios entre cônjuges, né? Quando se rompe o vínculo, né, e as pessoas têm condição de se sustentar, mas há um desequilíbrio ali econômico. A gente traz isso, né, do que já é assumido pela doutrina em relação à pensão entre os ex-cônjuges, né? E nós trazemos isso com o princípio da afetividade, como a Carolina bem pontuou, e não só isso, trazemos também o dever, né, da solidariedade entre a família, que é um princípio norteador do direito das famílias. Quando você fala que já há jurisprudência a respeito, é porque algum juiz já tomou alguma decisão Sim. nesse sentido, analisando algum Exatamente. caso específico, não é? O Ernesto Marques quer fazer uma pergunta para vocês também. Bom dia, Tá. doutora Liz e doutora Caroline. Eu queria fazer uma pergunta, primeiro com dados da realidade de hoje, que a gente sabe que em muitas famílias, a gente vê isso aqui no jornalismo, que acontece também situações de exploração do idoso que tem um benefício, uma aposentadoria, um BPC, etc., por pessoas que, em tese, deveriam exatamente cuidar dessa pessoa idosa, né? Essa é a primeira pergunta. Como é que isso se aplica para essa faixa da população que enfrenta esse tipo de situação? Agora, tentando legislar aqui em causa própria, em minha defesa, em defesa de Jefferson, mais em minha defesa, porque Jefferson teve 6 filhos, eu tive somente 2. Né? E esse é um perfil, eu estou brincando, eu estou falando sério, porque assim, o Jefferson é um ponto fora da curva. Né? Normalmente as pessoas têm um filho somente, 2 filhos somente, e nós somos os idosos logo ali na frente, né? Nesse tipo de situação, quando tem um filho só para cuidar, ou quando tem uma família de apenas 2 filhos para cuidar de pais idosos, ou de 2 ou de um dos pais idosos, enfim, não caberia a gente pensar também em alguma forma de auxílio, não somente entre famílias, mas que o próprio Estado pudesse prover algum tipo de suporte para quem cuida de idosos dentro de casa, até para que não aumente a demanda sobre as instituições de asilo, por exemplo? Bom dia, Ernesto. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar recebendo a gente aqui. Respondendo primeiro essa segunda pergunta, a legislação, tanto a Constituição, o Estatuto do Idoso, o Código Civil, eles demonstram clara preferência de que a família cuide dessa pessoa idosa em detrimento da sociedade e do Estado. Então, existe essa preferência. Nesse sentido, a gente entende, sim, que seria interessante que o Estado fixasse algum auxílio para essas pessoas que estão vou colocar entre aspas, abrindo mão de diversas oportunidades para poder estar cuidando desses pais idosos. Em relação à questão do benefício recebido por esse pai idoso, em geral, quando a pessoa idosa não está podendo responder por si mesma em questões patrimoniais, é feita a curatela. E nesse momento, uma pessoa será responsável por isso. Quando a gente observa que essa pessoa responsável ela está se utilizando de forma indevida desses benefícios, é possível informar no próprio processo de curatela para que haja uma mudança, talvez até da pessoa responsável, pelo menos patrimonialmente, para que esse benefício do idoso não seja gasto de forma indevida. Só para complementar, nesses casos, como a Carolina falou, existe a possibilidade da curatela, mas a realidade é que muitas vezes as pessoas sequer têm acesso à justiça. Então, pensando aí em famílias, né, periféricas, famílias que não geralmente têm uma dificuldade de acesso, a gente sabe das filas da defensoria, a gente sabe o que acontece na nossa realidade, tem muitas pessoas que sequer conseguem formalizar essa situação de estar, de fato, administrando esses valores. Então, são das formas mais diversas que a gente já viu nesse caminhar na advocacia e na docência, né? Desde procuração, a
assinar pela pessoa, né, de forma indevida. Então, tem algumas situações que podem ser invocadas. Por exemplo, quando a gente fala desse tipo de lesão que é feita ao patrimônio do idoso, o Ministério Público pode agir em prol desse idoso, né? A gente tem aí o Estatuto do idoso justamente para poder trazer essa proteção especial, e não apenas isso, em casos principalmente de mulheres idosas, que a gente sabe, né, que a longevidade das mulheres idosas é maior em relação aos homens, se comparado, né, os dados que nós trouxemos, inclusive, no artigo, é necessário também invocar que, em alguns casos, a gente pode trazer a própria Lei Maria da Penha, né, justamente para poder trazer a proteção a essa mulher idosa. Nesse caso, a gente aí estaria falando de uma violência patrimonial no âmbito familiar. Então, pode ser determinado, por exemplo, uma medida protetiva para essa mãe que é idosa e está tendo seu patrimônio lesado. Isso é muito importante porque poucas pessoas, né, têm esse conhecimento, não é amplamente debatido. Então, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, principalmente em um canal, né, que a gente sabe que o grande público está aí assistindo de manhãzinha, indo para o trabalho. Então, é muito bacana essa pergunta. A gente está conversando aqui com a advogada Carolina Dumay e também a Lise Borges, também advogada, professora, especialista em direito civil, autoras de um artigo que propõe a possibilidade do pagamento de alimentos compensatórios para a filha que assume o cuidado do parente idoso. Pelo que vocês estão colocando, um artigo todo fundamentado em base jurídica, todo cheio de argumentos que nos convencem de que é uma proposta justa. Agora, como torná-lo efetivo? Ou seja, quais os caminhos que vocês imaginam, vislumbram ou estejam até provocando para que não fique só no papel, que essa proposta de fato parta para a prática? Bom, a gente tem uma coisa chamada litigância estratégica. Quando a gente não tem uma legislação, uma decisão sobre algo, muitas vezes, a partir dessa chamada litigância estratégica, que é, eu vou entrar na justiça pedindo isso, no caso dos alimentos compensatórios que já estão sendo dados, né, por alguns juízes, para que isso chegue em tribunais superiores e isso passe a ser aceito por tribunais superiores, que vão ter uma influência nesses juízes de primeiro grau muito mais definitiva, né? Uma jurisprudência mais vinculante. E acredito que essa é a melhor forma de tirar do papel hoje, né? Se a gente não tiver uma legislação nesse sentido, a melhor forma de tirar no papel como advogadas, eu entendo que seja assim, a litigância estratégica, para pleitear esses direitos das pessoas idosas. Litigância, sim. Pode completar, por favor. A litigância estratégica, né? Tem alguns casos em que, no direito das famílias, a gente não tem muita legislação nova. Ele não tem mudado muito por força de lei. Tanto é que a gente tem foram decisões proferidas pelo STF, pelo STJ, que tem essa força, como é o caso do casamento por pessoas do mesmo sexo, né? Do mesmo gênero, enfim, a gente fala aí dos casamentos homoafetivos que decorreram de uma decisão judicial. Essa litigância estratégica faz com que esses processos subam para esses tribunais superiores e, em âmbito nacional, haja esse precedente, como a gente diz. Mas não só isso, eu queria complementar que o nosso artigo, ele é aberto, né? Então, qualquer pessoa pode ter acesso a ele, basta digitar os nossos nomes ou filhas que cuidam nos buscadores que vocês vão encontrar, e vocês podem procurar os advogados, né, e advogadas, podem procurar a própria Defensoria Pública, se encontrarem um caso como esse, né, podem buscar também a aplicação dessa tese por meio dos núcleos de prática jurídica das faculdades de direito. As faculdades de direito têm um núcleo de prática jurídica onde o professor e os alunos, né, atendem as pessoas que são assistidas. Nós temos isso na UFBA, na Unifax, temos, enfim, na Faculdade Baiana de Direito, na maioria das faculdades de direito da capital a gente encontra, mas também do interior, né, justamente para buscar essa proteção. Então, é uma tese que não subiu ainda não tem um precedente, mas é muito bem embasada, modéstia à parte, pela doutrina, né, pela legislação, pela jurisprudência. Então, nosso artigo está disponível para, né, se você estiver vivendo um caso como esse,
né, perdendo oportunidades profissionais, principalmente quando há esse desequilíbrio entre irmãos, quando um irmão apenas, geralmente uma irmã, né, cuida dos filhos idosos, você pode, sim, sem dúvidas, procurar, né, os seus direitos, seja na Defensoria Pública, advogado, núcleo de prática jurídica, enfim, como for viável. Então, só para ficar claro, essa chamada litigância estratégica é um recurso que o advogado utilizaria, um advogado que eventualmente esteja defendendo uma causa como essa, com base num artigo, com base, por exemplo, no artigo de vocês. Sim, isso, e tanto no artigo em si, que a gente traz, mas também no conteúdo dele, né, as jurisprudências. A gente escreveu esse artigo, se eu não me engano, em 2021, hoje, em 2023, acredito que já tenham jurisprudências, né, as decisões judiciais mais recentes em relação a isso, e esse material é uma fundamentação bastante rica para buscar essa litigância estratégica. Legal. E isso tudo no âmbito do direito civil, que, como você, Lise, comentou no início, ainda não prevê exatamente os tais elementos compensatórios, mas no contexto geral, algo perfeitamente possível, uma vez que já há jurisprudência nesse sentido e tem esse instrumento aí de nome bem simpático, né? Litigância estratégica. Legal. Olha, parabéns. Repita para a gente como é que as pessoas fazem para acessar o artigo de vocês. Basta entrar na internet e digitar Filhas que Cuidam, imediatamente vocês vão ser direcionados para a página que tem o nosso artigo, ou pode buscar no nosso nome dentro do academia.edu, que tem não só esse, mas outros artigos. Também pelo nosso Instagram, né, que a gente utiliza bastante as redes sociais, o meu @BorgesLise, o da Carolina. Carolina_Domê. E a gente tem uma notícia também para dar que é muito legal agora, na verdade amanhã, a gente está lançando um livro só sobre teses feministas no direito das famílias, que é um livro que a gente compila todas essas teses, né, de mais de 10 anos de advocacia nessa área, visando justamente trazer material, instrumento, né, para os advogados, principalmente aqui da Bahia, e advogadas, principalmente, para que a gente possa fazer com que essas teses sejam vistas, né? São teses inovadoras, a gente traz teses voltadas, de fato, para a academia, né? Não só pensando na legislação, mas existem muitas formas de julgar, a legislação é uma delas, a gente pode trazer princípios, analogia, enfim, uma série de aparatos, e esse livro vai estar disponível a partir de amanhã, né? Pelo nosso site e também pelas redes sociais. Então, não só essa tese, como diversas outras que a gente utiliza no direito das famílias e nos processos, principalmente voltado aí, né, para a proteção das mulheres, que é algo tão necessário na sociedade que a gente vive. Parabéns pela iniciativa, parabéns para as duas. Vocês levantam uma questão super interessante. O Ernesto estava advogando em causa própria, em nossa causa aqui, e é verdade. A gente está envelhecendo cada vez mais e uma questão como essa acaba nos interessando a todos. Então, muito louvável essa iniciativa de vocês e parabéns. Lise Borges, que é professora, especialista em direito civil, a advogada Carolina Domê também, as autoras desse artigo que discute a possibilidade do pagamento de alimentos compensatórios para a filha que assume o cuidado do parente idoso. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e sucesso para vocês duas, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, um bom dia a todas, todos, todes, e que essa tese consiga chegar a muita gente que precisa. Muito obrigada pela oportunidade. Abraço forte para as duas, valeu. Agora são 7h50 na Tarde FM.